dado que temos o hábito de começar e terminar a horas, não é? Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais este webinar da Alumni Económicas, a Associação dos Antigos Alunos do ISEG, e que, por acaso, é a última deste ano calendário. Alguém continua aí, alguém com o telefone, com a coisa ligada. Para dizer que o tema hoje é sobre tecnologia e inovação. Temos aqui alguns convidados importantes para esta matéria. Convidei pessoalmente o Henrique Monteiro para moderador, dado que ele adora moderar este tipo de coisas e tem um sentido de humor muito especial. Já vou passar a palavra ali ao Pedro Janeiro, que ele agora desapareceu dali, porque eu tenho que me ausentar daqui a pouco e o Pedro ficará a coordenar esta sessão em meu lugar, é um dos vice-presidentes da Alumni e, portanto, aliás é o mentor deste tipo de webinars, realmente ele é que fica bem neste lugar. Queria só recordar que a Alumni tem vindo a desenvolver algumas atividades bastante interessantes. Fizemos um jazz, um wine economics and jazz, correu muito bem lá no ISEG. Temos um vinho dos 30 anos da Alumni ISEG, que é um espetáculo, toda a gente adora o vinho. Queria só relembrar que agora nesta época de Natal, para prendas de Natal, para festas de Natal, para prendas de aniversários de anos, umas garrafinhas de 30 anos de Alumni Económicas, que é um vinho muito especial, é uma coisa sempre ótima para oferecer às pessoas nesta altura do ano. Até porque calha mesmo na altura certa que as pessoas bebem, não é? Não vale a pena guardar. Também fizemos o jantar de Alumni Solidário no Casino, tivemos mais de 150 pessoas presentes, bastantes artistas, muita música, muito divertimento. Creio que o vídeo já foi colocado nas redes sociais, o vídeo e fotografias desse jantar foram colocados esta tarde por aí, para vocês poderem ver e divertirem-se também com o que lá se passou. E, portanto, não queria dizer, este terminamos aqui hoje, este ciclo de atividades da Alumni, porque, entretanto, vem o Natal, eu já tenho mais de 10 jantares de Natal marcados, e, portanto, o mês de dezembro é um mês sempre muito difícil para se fazer seja o que for, porque temos marcações sucessivas. Eu já tenho 2 almoços e jantares no mesmo dia. Portanto, imagino que vocês também terão esse tipo de dificuldades, não é? O período de Natal é sempre um período muito difícil. E, portanto, não vamos fazer nada em dezembro. A partir de janeiro, o Pedro está com um novo calendário de webinars que vamos lançar no próximo ano, sobre outros temas, bastante mais interessantes. E eu ficava por aqui. Ia passar a palavra ao Pedro, que vai apresentar os nossos convidados de hoje, o tema e os convidados, e depois vamos dar início ao webinar. Muito obrigado a todos. Até já. Horácio, obrigado. Não vou me estender muito nas apresentações, porque o Henrique Monteiro, na qualidade de moderador e muito bem convidado, irá também ter a oportunidade de apresentar a todas as pessoas. Mas agradecemos naturalmente a aceitação do convite. Temos 4 excelentes oradores que representam instituições de grande prestígio, de grande relevo na nossa sociedade. Temos o professor Manuel Miragodinho, vice-presidente do ISEG, e um perito na área de inovação em Portugal. Temos também a Wanda Jesus, a diretora executiva do Portal Digital. Temos a Joana Mendonça, presidente da Agência Nacional de Inovação. E a Sofia Marta, vice-presidente da Accenture, que aqui traz um contributo de quem está no terreno todos os dias a fazer realmente da inovação e da tecnologia o futuro do país. Mas não só a Sofia, também a Joana, também a Wanda e também o Manuel Miragodinho. Portanto, não me alongando muito mais, Henrique Monteiro, muito obrigado por aceitar mais uma vez aqui a presença nos nossos webinars e por dinamizar este colóquio. Ok, obrigado Pedro e Horácio também. Cumprimentos em primeiro lugar. Vocês esqueceram-se que eu sou antigo aluno honorário do ISEG, portanto tenho aqui uma presença
que não é despiciente, o próprio seu antigo aluno, Manuel Miragodinho, penso que estava na cerimónia faustosa que me tornou no Salão Nobre do ISEG, antigo aluno honorário, sem nunca ter posto os pés nas aulas do Instituto Superior de Economia. Bom, passando à frente, temos aqui de facto 4 convidados, eu vou talvez detalhar só um pouco mais, não é bem o currículo de cada um, mas o essencial, porque são pessoas com currículos grandes, e portanto eu pedi só 3 linhas. O Manuel Miragodinho, justamente, que vai ser o primeiro orador, isto é difícil de explicar o critério, e portanto eu não vou tentar fazê-lo. O Manuel Miragodinho é o primeiro a falar, e o Manuel Miragodinho é professor catedrático de Economia no ISEG, é doutorado em Política de Ciência e Tecnologia, na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Tem a pesquisa essencial nas áreas de Economia da Inovação, Direito de Propriedade Intelectual, Políticas de Ciência e Tecnologia, como todos os outros também tem publicado em revistas científicas da área. Foi presidente do ISEG em 2017-2018, foi presidente do Conselho Científico do ISEG em 2014 e 2017 e é agora vice-presidente, ou presidente adjunto, não sei como é que se chama, vice-presidente do ISEG. Muito bem. A Wanda de Jesus, que será a segunda oradora, a partir daqui é só mulheres, chama atenção a esta desigualdade de género, que não tem mal nenhum, como as outras. É diretora executiva da Portugal Digital, tem um background académico em gestão, tem mais de 20 anos de experiência profissional, do setor público, startups e multinacionais. Eu posso testemunhar que já contatei com ela quando ela tinha outros chapéus. Assumiu também funções na área de marketing, vendas, desenvolvimento de negócio e transformação digital. É de vários conselhos consultivos estratégicos em diversas entidades, uma Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, que é daquela que eu conheço melhor, da COTEC, da DNS, da Human Resources of Portugal e por aí fora. Joana Mendonça, que é presidente da Agência Nacional de Investigação, é também professora associada no Departamento de Engenharia e Gestão do Instituto Superior Técnico, desenvolve investigação no Centro de Estudos de Inovação e Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento, do IAN+, onde dirigiu o Laboratório de Gestão de Tecnologia e Políticas Públicas. Ela foca processos de comercialização e adoção de novas tecnologias e o papel das competências e do capital humano nos processos. Depois também é co-coordenadora de programas de mestrado em Engenharia e Gestão de Inovação e Empreendedorismo, programa doutoral em Engenharia e Políticas Públicas, é da Direção Científica da Parceria Internacional Carnegie Mellon Portugal desde 2014, é coordenadora científica no Polo Tecnológico CE2ISA, eu não sei, isto é em Matosinhos, eu já lá fui, não sei dizer o nome. Mas já não sou, na verdade, já não sou. Já foi. Pronto, então é pena bem estar desatualizado. Mas é como se fosse. Não é. E agora há aqui uma parte que não pode deixar de ser, que tem o mestrado em Engenharia Tecnológica no técnico e licenciatura em Química Tecnológica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Estas qualidades não se perdem, no geral. Essas não. E um doutoramento também é na mesma área. O doutoramento na mesma área. Isso foi a primeira coisa que eu disse. Muito bem. Sofia Marta é atualmente vice-presidente da Accenture, onde ela entrou em 2001, depois voltou a sair e voltou a entrar, não estou a inventar. É responsável pelas áreas de saúde e administração pública na consultora, tem uma carreira profissional de 20 anos em grandes empresas tecnológicas de consultadoria, trabalhou em várias indústrias, liderou vários processos estratégicos com elevado impacto nacional. Juntou-se à Accenture em 2001, como eu disse, na vertente de consultadoria do setor público, trabalhou mais de 12 anos em áreas como educação, emprego, justiça, fundos europeus, modernização administrativa. Não deu em doida, o que é uma coisa difícil depois de trabalhar nisto tudo, e voltou em 2020, agora para liderar a área da saúde e administração pública. Eu penso que a Accenture está empenhada em tornar a nossa amiga, em fazer com que a nossa amiga tenha um esgotamento.
porque, enfim, saúde e administração pública, muito bem. É licenciada em matemática pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, portanto somos todos da mesma universidade, agora desde que houve esta fusão, isto é muito bom, e tem uma pós-graduação, e isto é que é importante, Manuel Mira Godinho, em e-Business pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Wanda? Eu também, a mesma. Não A no mesma? Mas não está na biografia, você não mandou. É muita coisa, não vale a pena. Muita coisa, mas muita coisa. também E já agora fomos eu, colegas também, não é? Por exemplo, eu não tenho e por isso é que não ponho na biografia. Mas qualquer dia também passa a pôr. Bom, posto isto, e uma vez que estamos a discutir o papel da inovação e da tecnologia para o futuro de Portugal, é disto que vamos falar, eu vou dar cerca de 10 minutos a cada orador, digamos, chamamos-lhe assim, embora 10 minutos o faça um orador, e começarei pelo Manuel Mira Godinho, como já disse, e o palco é teu, Manuel. Primeiro que tudo, ligar o microfone e cumprimentar os colegas de painel, o ilustre moderador e, naturalmente, também saudar a alumni ISEG, através do Horácio Negrão, do Pedro Janeiro e de todos os restantes participantes neste seminário que foram atraídos pela alumni. Nós temos este encontro sobre a inovação em Portugal e eu penso que faz algum sentido tentarmos identificar qual é que é o estado da inovação em Portugal. Para isso, nós temos que ter indicadores de medida. Existem múltiplos indicadores que podem ser mobilizados para aferir a situação da inovação em Portugal, mas um deles, e dos que tem sido mais referenciado nos mídias, tem a ver com a posição de Portugal no painel europeu de inovação, no European Innovation Scoreboard. E no painel europeu de inovação deste ano, de 2021, nós tivemos uma situação de choque, de escândalo, porque Portugal sofreu uma descida enorme de 12º para 19º lugar. Portugal estava num grupo dos chamados inovadores fortes e foi despromovido para um grupo designado por inovadores moderados. Estas medidas valem o que valem e tanto a medida valeu o que valia anteriormente, quando Portugal estava um pouco melhor e estava claramente acima da média da União Europeia, daquilo que vale atualmente, em que Portugal está abaixo da União Europeia, mas para todos os efeitos, e nós sabemos isto, não só através dos indicadores, eu poderia referenciar muitos outros indicadores, sabemos que a situação de Portugal em termos de inovação não é uma situação extraordinária. Sabemos que existem naturalmente empresas inovadoras, existem projetos inovadores também na sociedade civil, nas fundações, em instituições ligadas às autarquias locais, existe também inovação social, existem certamente agentes económicos e também no tecido universitário com uma boa capacidade inovadora, mas em média a situação não é uma situação brilhante. E basicamente nós sabemos também que a inovação ela está ligada a conhecimento, está ligada a recursos humanos qualificados. A inovação é um processo intensivo em conhecimento e claramente que sabemos também que para Portugal ser mais inovador, entre muitos outros aspectos também importantes, tem que investir mais em conhecimento. Temos aqui uma situação que é de alguma forma uma situação, eu diria talvez de um dilema. Nós temos nas últimas décadas investido bastante em conhecimento em Portugal. Há um atraso, sabemos que havia um atraso histórico em termos de formação, de níveis de habilitações, em termos de conhecimento científico, e tem existido um enorme esforço de formação e também de investimento em conhecimento científico. E de alguma forma tem havido uma boa recuperação nesses domínios. Mas o dilema que nós temos é o seguinte: investir em conhecimento para que, exatamente, se uma parte dos nossos recursos humanos mais qualificados estão a emigrar neste momento. Portanto, temos aqui este problema. E, igualmente, também ao nível das empresas, muitas das empresas mais dinâmicas que são criadas em Portugal
acabam por emigrar. Temos o caso dos unicórnios, temos 5, 6 unicórnios neste momento, e essas empresas também têm as suas sedes fora de Portugal. Portanto, nós necessitamos, de uma forma imperativa, de investir mais em conhecimento, mas temos que resolver este problema da dificuldade de retenção dos recursos cognitivos que temos. São jovens, muito jovens qualificados, também muitas das empresas mais dinâmicas que têm imigrado, e, portanto, necessitamos de resolver este problema da retenção dos nossos recursos cognitivos e, naturalmente, continuando o investimento em conhecimento. Para já, penso que tenho aqui o suficiente em termos de introdução. Terei o gosto de voltar mais adiante com outras questões, outras perspectivas relativamente ao tema da inovação em Portugal. Muito bem, Manel, e ficaste com um crédito de minutos, porque isto está tudo muito bem cronometrado. Pedia justamente a Wanda de Jesus que dissesse também de sua justiça, e se quiser referir já a alguns aspectos que o Manel acaba de falar. Muito bem. Muito bem, obrigadíssimo, Henrique. Primeiro agradecer o convite ao Pedro Janeiro e ao ISEG, e também como mini alumni por via, é uma honra estar aqui. A responsabilidade de estar aqui com este grupo é grande quando vi os restantes membros do painel e aumentou quando vi o moderador. Portanto, espero que estejamos todos à altura e principalmente também aproveitar os restantes alunos, porque acho que ouvir-nos uns aos outros também é sempre uma fonte de conhecimento. Dizer que... pegando nas duas coisas que o professor Manuel Mira Godinho disse, e vou acrescentando. Primeiro eu vou falar mais também de transição digital e do processo de inovação para essa transição digital, até porque tenho aqui muitos especialistas puros de inovação, como a minha colega Joana, com quem estamos todos os dias, e o próprio professor, e portanto vou fazer aqui a ponte, que acho que é interessante, com duas coisas que o professor disse, que é o tema da capacitação, e outro, o tema também do nosso posicionamento de Portugal nos indicadores internacionais, que de facto o scoreboard de inovação fomos preteridos e tem muita história por trás de como é que se montam estes índices, e falar-vos um bocadinho também do DESI, que é o índice que mede a sociedade digital, e o qual recebemos a semana passada e felizmente subimos 3 posições. E, portanto, vou rapidamente focar estes 2 temas. No que diz respeito à capacitação, e só de se calhar fazer aqui um preâmbulo, porque podem nem todos conhecer, a minha responsabilidade atual é como diretora executiva da estrutura de missão Portugal Digital. A estrutura de missão Portugal Digital foi criada no âmbito da Secretaria de Estado da Transição Digital, que foi criada em maio, portanto, com o Plano de Ação para a Transição Digital em março de 2020 e depois constituída em maio de 2020. Eu vim orquestrar um plano que tem 3 pilares, o Plano de Ação para a Transição Digital, e que são muito claros: a capacitação digital da nossa população, a transformação digital das empresas e a transformação digital do Estado. E como é que nós fazemos isto e qual é que é o papel, quer da tecnologia, que é transversal, e também da inovação, que é o que também falamos hoje aqui. Se eu tivesse, a gente quando tem 3 filhos não consegue escolher um, não é? Portanto é muito difícil quando falamos de que estamos a trabalhar nestas várias áreas e são as 3 fundamentais para fazer este processo de transição digital, escolher um. Mas de facto, e sem grandes dúvidas do que tem sido o trabalho dos últimos 2 anos, o tema da capacitação é absolutamente fulcral naquilo que é o desenvolvimento de todos os outros. E em Portugal nós temos um desafio enorme que nós conseguimos passar, não é? Um processo de alfabetização do nosso país, que demorou 50 anos, que foi um período longo, mas que conseguimos, em termos de métricas, não é? Passar de 25% a 5% da nossa população alfabetizada, que foi uma grande vantagem, mas nós no digital não temos este tempo. O digital é muito mais rápido, é exponencial, e nós temos, neste momento, e nós já em 2020 tínhamos cerca de 22% de população que não tinha acesso ao digital e não tinha acesso à internet para fazer interação no mundo digital. Esse número baixou para 18% e temos como objetivo chegar aos 5% em 2030, ou seja, estamos a fazer mais ou menos o passar de cerca de 20% a 5%, mas em 10 anos. E nós não temos outra solução que não fazer isto, porque realmente não teremos outra oportunidade. Dizer também que sentimos, isto também é válido exatamente pelo que vivemos, nós temos 2 Portugais.
temos os Portugais, no qual eu já me incluo, dos mais dos 45 e dos menos de 45. Claro que muitos de nós aqui nesta chamada e nesta partilha não estamos, não é? Não somos exatamente a faixa etária correspondente à idade, não é? Porque as qualificações não o classificam, mas significa de facto que tem que haver uma grande aposta numa aprendizagem ao longo da vida, que será para sempre, mas garantindo que não deixamos ninguém para trás. E isso levou-nos a colocar em prática um conjunto de iniciativas para ajudar de facto este processo de capacitação. Outra coisa que é profundamente que também me tem marcado bastante, tem a ver com não só aqueles 20% que vos falei, que agora são 18% de pessoas que nos últimos 2 anos, no atual enquadramento, quase que não têm participação social, não é? Ou vida ativa, porque estão fora do mundo digital, mas temos cerca de apenas 52% da nossa população é que tem de facto competências que nós chamamos digitais mínimas, ou seja, 48% não têm essas competências. Quando nós chegamos à conclusão que no mundo de trabalho futuro, e estamos a falar para ter empregabilidade no futuro, segundo alguns dados da Comissão Europeia, 90% das nossas funções e profissões vão ter necessidades de competências digitais. E por isso é de facto fundamental trabalharmos isto, trabalharmos e não é só no projeto que todos também devem conhecer, que temos como é a medida da escola digital, mas projetos como o Jovem Digital, que fazemos com o IFP para jovens, os famosos NEET, como o Emprego Mais Digital para a população ativa, um projeto que temos muito forte, que é o Emprego Mais Digital, que estamos a fazer com as associações e que vamos agora crescer com o Plano de Recuperação e Resiliência para alcançar cerca de 200 mil pessoas, e aqui estamos a falar de dar competências digitais a todas as pessoas que estão ativas e que podem mudar funções, podem fazer até transições funcionais. E aí um projeto que muito nos orgulha e que, por exemplo, a Accenture também faz parte, a Sofia também contribui bastante, que tem a ver com o upskill. Isto foi um projeto único que juntou institutos de ensino superior com empresas e com o IFP, e que tem como objetivo requalificar pessoas que não são da área técnica, ou seja, profissões completamente turismo, filosofia, temos pessoas de todas as áreas que com uma formação de 6 meses e depois de 3 meses on the job, ficam com um emprego garantido. E as empresas que se integram o programa dizem de facto quantas pessoas querem, para que tipo de tecnologias ou para que tipo de formação. Há um match à nascença do programa e elas têm a garantia que são recrutadas com um salário mínimo de 1.200 euros. Tem sido um sucesso, neste momento estamos na 2ª edição e tenho-vos a dizer que este ano, exatamente pelo aquilo que o professor acabou de dizer, neste momento temos um maior número porque acabámos de fechar, amanhã fecha esta primeira shot das próximas turmas, estamos com o risco de ter mais vagas do que pessoas no programa. Portanto, aí a importância de trazer pessoas novas, porque as pessoas que nós temos formadas em licenciatura para as nossas áreas, para a área da tecnologia e da inovação, não chegam de todo para aquilo que são as necessidades de Portugal e da Europa. E aí digo de Portugal porque não só... Eu vejo sempre o copo meio cheio e sou uma pessoa positiva de formação e de atitude. O professor dizia que estamos a perder muito talento, é verdade. Temos muito talento que está a ficar em Portugal a trabalhar para fora, mas também temos bastante talento que quer vir e temos tido contacto com muitíssimas empresas, muito mais do que as que já cá estão, a querer investir em Portugal e a ter o nosso talento. Portanto, nós temos que aproveitar isto para ir buscar a nossa diáspora. Nós também não podemos esquecer que nós não somos só 10 milhões. Nós somos, segundo dizem, temos cerca de 5 a 6 milhões de pessoas fora, portanto também podemos trazer este talento de volta para realmente fortalecer aquilo que é as nossas competências e as empresas que também querem aproveitar e trabalhar a partir de Portugal. E portanto isto dizer-vos que também cabe a cada um de nós, e acho que todas as pessoas aqui neste pequeno grupo sabemos que temos um espaço para isso. Eu vejo também aqui a Clara Raposo. Clara, não vou deixar de falar, de outro projeto que também estamos a pensar e começámos a pensar juntos, que é o Líder Mais Digital. Não está esquecido, Clara, vamos trabalhar juntos para trazer também as universidades, porque outra coisa que percebemos é que a gente pode fazer tudo com os profissionais, mas se não trabalharmos as lideranças,
e as lideranças atuais e das pequenas e médias empresas, nós não conseguiríamos fazer este processo. E daí que é absolutamente fundamental que trabalhemos conjuntamente para criar também este programa do líder mais digital que está no emprego. E depois, uma coisa que também é fundamental, e para acabar este tema da capacitação ao longo da vida, dizer-vos que, por exemplo, temos um programa que é o Eu Sou Digital, que tem como objetivo, porque nós temos, daquele número que vos falei, cerca de 12% da nossa população, ou seja, 2 milhões de pessoas que estão excluídas. Todos nós podemos ajudar. No programa Eu Sou Mais Digital, nós podemos ajudar qualquer pessoa com uma mini formação de 2 horas e podemos apoiar essa pessoa a fazer algo. Portanto, eu costumo dizer em todos os sítios que falo, se nós, cada um de nós, não ter feito alguma coisa no mês seguinte ou no mês anterior para a digitalização do nosso país, é porque não estamos a fazer o nosso papel e aí sim vamos ficar para trás. E isto leva-me, por fim, e para terminar esta primeira intervenção, para também não me alongar, às boas notícias de que no índice de digitalização da economia portuguesa que saiu a semana passada, primeiro houve uma alteração engraçada, que foi a alteração de 5 níveis de análise para 4, alinhando com a bússola digital da Europa 2030, e são eles, parece que adivinhávamos, alinhados com os nossos pilares do plano de ação para a transição digital, e são o capital humano, a transição digital das empresas, os serviços públicos e a conectividade. Portanto, são estas as 4 dimensões que este índice mede. E nós estávamos o ano passado em 19º, em termos da Europa, e subimos 3 posições para 16º. E sim, Henrique, eu sei que me vai fazer uma pergunta, e eu já vou lá. Eu não vou, eu vou mandá-la calar, já passou todo o tempo. Exatamente. Então pronto, mas só dizer que subimos estas 3 posições muito graças ao capital humano e aos especialistas TIC, que aumentamos bastante no nosso país comparado com a Europa. E depois já vamos à pergunta que eu achava que me ia fazer. Eu sou um rapaz modesto. Moderado, eu queria moderado. também saudar, moderado também sou. Queria saudar também a Clara Raposo. Só agora é que vi quando a Wanda falou, olá. É bom que aqui esteja. E passar a palavra a Joana Mendonça, à professora. Não, Joana Mendonça, eu não tratei ninguém por título, portanto, mas na verdade... Não se consegue evitar tratar o professor Manuel Miradinho por professor. Eu consigo, porque a gente conhece desde miúdos, temos esse problema. Não é um problema, é uma circunstância. A gente conhece o tempo do liceu, portanto, coisa. Mas a professora... Estejam à vontade. Pode ser. Tu, Henrique, pode estar à vontade também. Ok, Joana Mendonça, força. Obrigada, boa noite. Não preciso de professores, também já não trato ninguém de professores a atingir, deixei de tratar professores por professor, portanto já não trato ninguém de professor. Olá a todos, eu não vejo a Clara aqui no ecrã, mas gostava imenso que isto tivesse sido presencial para eu poder lhe dar um abraço, que já não o vejo há algum tempo. Obrigada pelo convite para estar aqui. Tenho pena de facto que não seja presencial, era muito mais interessante e engraçado ver-vos a todos e estarmos assim mais de perto. É o primeiro painel que participo na vida em que o desequilíbrio de género pende para o lado feminino e, portanto, também felicito o ISEG por ter conseguido tal feito. E devo dizer que, naturalmente, o Manuel e o Henrique estão muito bem rodeados, não é? Bom, depois desta energia que caracteriza a Wanda, não sei o que... Estava a ouvi-la, estava a pensar, meu Deus, preciso um bocadinho dessa energia, Wanda. Queria acrescentar algumas coisas, fazendo um bocadinho de complemento àquilo que disse já o Manuel Miragodinho e a Wanda. Naturalmente, como disse o Manuel Miragodinho, nós temos crescido muito naquilo que é o nosso investimento em ID, não é? Que se reflete, portanto temos crescido bastante, todos os indicadores mostram, e esse crescimento não é totalmente acompanhado pelos indicadores de inovação, tendo sido agora, sobretudo, visível naquilo que foram os resultados do scoreboard. Eu só gostava de chamar a atenção que estes resultados do scoreboard não devem ser olhados assim, porque houve alterações metodológicas com alguma profundidade que, no meu entender, explicam parte destes resultados e, portanto, não permitem uma comparação com os anos anteriores, não só uma alteração metodológica a nível internacional, como uma alteração
substancial na forma como é inquirido o inquérito comunitário à inovação aqui em Portugal e que levou a resultados de facto muito diferentes. E, portanto, eu acho que nós temos que ter algum cuidado quando utilizamos os scoreboards, precisamente por causa disto. Não quer dizer com isto que ele não reflita alguma parte da realidade. De facto, se nós temos crescido muito em ID, esse crescimento não é ainda totalmente visível depois na inovação, portanto esta passagem para o mercado ainda apresenta alguns desafios. No entanto, quando agora perspectivamos para o futuro, não é um bocado que nós estamos a pensar aqui, perspectivas para o futuro, o que observamos é que este investimento em ID está a ser feito sobretudo um aparecimento de novos players, de novas empresas que antes não investiam em ID e que agora investem. Há cada vez mais empresas a fazerem projetos de inovação, investigação e desenvolvimento e, portanto, a diversificar o nosso mapa de inovação, investigação e desenvolvimento e, portanto, isso dá-nos, no fundo, uma perspectiva positiva para o futuro, que temos cada vez mais empresas a inovar. Não só isso, como... Anda cá, Oli. Há aqui um problema de som de microfones, mas pensei que era para mim, mas não. Para além disso, eu acho que há outra questão muito interessante, que a Wanda falou aqui um bocadinho, que tem a ver com a questão dos setores. Se nós aqui há 15, 20 anos tínhamos uma estrutura industrial caracterizada por um grupo de setores muito tradicional, alguns deles com uma aposta na inovação algo tímida, hoje em dia temos de facto os setores a evidenciar esse cenário de inovação muito dependentes de conhecimento e que no fundo acabam até por puxar os setores mais tradicionais. E curiosamente a nossa experiência aqui na Agência Nacional de Inovação é precisamente este aparecimento de novos players e de setores até com os quais nós não dávamos grande atenção, digamos assim, que não nos chamavam a atenção do ponto de vista da inovação. Portanto, os nossos instrumentos na Agência Nacional de Inovação têm tido, de facto, cada vez mais chamados novos players, empresas que nunca iam ao sistema de inovação, de incentivos, começam a ir cada vez mais, e além disso, os dados também têm vindo a mostrar que estes projetos, aquilo que substancia a nossa atividade, que se baseia sobretudo em projetos colaborativos, tem um impacto muito maior na produtividade das empresas do que projetos que sejam feitos de forma individual. E, portanto, isto significa que há, de facto, neste momento um ambiente propício ao desenvolvimento de atividades de inovação e que a tendência que nós vemos é de crescimento dessa atividade. Aliás, o que nós observamos na Agência Nacional de Inovação é que este aparecimento de novos players, esta multiplicação de atores é visível em vários dos nossos instrumentos, portanto, não só nos nossos programas mais tradicionais, não é, do PT 2020, no chamado sistema de incentivos, como também noutras iniciativas, como os laboratórios colaborativos, que têm uma série de empresas que fazem parte da sua atividade. Foi visível agora também em algumas das atividades do Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, há de facto muitas empresas a inovar, a colaborar com as universidades de uma forma colaborativa e com os centros tecnológicos e centros de interface, e isto perspectiva-nos uma visão, digamos, positiva do futuro. É claro que não quer dizer com isto que não haja desafios e podemos ficar sentados e quietos à espera que elas façam. A nossa atividade, nossa da agência, de facto aponta para minimizar o risco associado à inovação, portanto a inovação não é feita sem risco. Nós temos um tecido empresarial constituído por muitas micro e pequenas empresas e isto constitui um desafio adicional para qualquer que seja a atividade de inovação. Não é? Quando nós pensamos em submissão de candidaturas, etc., isto é um esforço muitas vezes muito grande para empresas muito pequenas. Não é? Mesmo a participação em muitos projetos é limitada ao número de trabalhadores que uma empresa tem. Não é? A empresa com 5 trabalhadores não consegue estar em muitos projetos por razões óbvias de constrangimento de tamanho. Portanto, a ideia dos projetos colaborativos que têm tido muito sucesso é muito importante, também limita o número de projetos e a capacidade das empresas de participarem. Portanto, há aqui um equilíbrio difícil de atingir para muitas empresas. Isto não deixa de ser um entrave. Por outro lado, a questão dos recursos humanos, que o Manuel Miragodinha referiu, e que é muito crítica, embora também não tenha uma visão...
estou pessimista de achar que os nossos jovens vão todos emigrar. Eu acho que cada vez mais perante desafios interessantes que começam a haver de forma crescente, as pessoas acabam por escolher ficar, mas naturalmente está associado também a uma questão demográfica que todos nós sabemos, mas como não é um desafio tão grande, nós acabamos por não falar muito dela. Nós temos uma situação demográfica que nos prejudica desse ponto de vista quando perspectivamos o futuro. Podemos fazer a inovação que quisermos, mas sem pessoas não conseguimos, não é? Mas a Wanda também referiu um aspecto muito importante, que é não só a diáspora, mas também a atração de recursos humanos de outros países. Há empresas que têm até estratégias próprias para fazer, regiões que têm feito estratégias para captar recursos humanos e fixá-los nas suas regiões. Há alguns exemplos de instituições de ensino superior que têm programas de atração de recursos humanos de outras geografias, e isso não só contribui para a questão demográfica, como também contribui para a diversidade. Enfim, alguns estudos também apontam para o benefício da diversidade do ponto de vista da inovação e até do crescimento económico. Portanto, todos estes fatores são, no meu entender, fatores que nos devem deixar, enfim, com o copo meio cheio ali para a Wanda, dar um bocadinho de material para encher o seu copo. Há outra questão aí mais difícil, que a Wanda mencionou, que tem a ver com os dois Portugais, não é? O que é que nós temos? De facto, nós tínhamos até há muito pouco tempo uma sociedade com um nível de escolarização e de instrução muito, muito baixo. Ainda temos no mercado de trabalho uma quantidade, enfim, que não é negligente, de pessoas com recursos, enfim, com níveis de instrução diminutos, e que dificilmente, sem um reforço adicional, sem programas específicos, consegue acompanhar estas mudanças que estão a ocorrer, nomeadamente a nível do digital. Nesse aspecto também têm sido feitos, há vários exemplos em várias áreas, não só no digital, mas noutras áreas até produtivas, que têm transformado recursos humanos para os integrar. E isso também são bons exemplos, e agora mesmo, incluindo no programa de recuperação e resiliência, o programa Impulso espera também envolver precisamente as empresas e o tecido empresarial na construção de planos de formação que permitam integrar e fazer evoluir recursos humanos que estão, desse ponto de vista, um pouco parados. Também há outra perspectiva que me dá. Está o tempo, já está o tempo, então eu deixo para uma pessoa, de facto, eu achar que não ia conseguir falar 10 minutos. 10 minutos. Somos muito indisciplinados, estamos Não, aqui a atrapalhar obrigada, o trabalho do Henrique. Joana, não só conseguiu, como falou completamente. Estava completamente distraída, peço desculpa. Não faz mal, mas agora tenho que falar a Sofia Marta. E fico muito contente de ouvir, Sofia. Sim, a semana passada também participámos as duas num painel, não é, Joana? Num outro painel aí presencial, muito, é verdade. Muito intenso. Muito intenso, é verdade. Antes de mais, agradecer também aqui ao ISEG o convite, e todos os colegas de painel e todos os participantes aqui que nos estão a ouvir. Também como alumni, é um prazer estar aqui e dar-vos também aqui algumas notas daquilo que tem sido a minha experiência, e aqui puxando um bocadinho mais a área do setor público, que é onde tenho atuado mais largamente. Buscar aqui os temas dos indicadores é sempre, valem o que valem, não é? Como já vimos, obviamente que a forma como são calculados tem sempre que ser vista com alguma atenção, mas ainda assim permita-nos fazer aqui a aferição de onde é que nós estamos e como é que nos comparamos com os nossos pares. E a Wanda falou aí, realmente Portugal tem feito aqui um grande esforço na disseminação do acesso à internet. Já conseguimos neste momento baixar dos tais 22% para 18% da população que nunca utilizou a internet, mas ainda assim estamos a falar do dobro da média da União Europeia, não é? Portanto, temos um longo caminho pela frente. Temos feito esse esforço, o país tem feito esse esforço para modernizar e digitalizar também aquilo que é o setor público.
mas não nos podemos esquecer que os serviços são dirigidos à população, não é? E, portanto, se essa mesma população tem esta lacuna nas competências digitais, obviamente que depois a sua adoção e a sua utilização não vai ser na medida daquilo que seria o ideal. De facto, para que se perceba um pouco também esta importância da inovação, queria também referir aqui um estudo que a Accenture fez recentemente e que refere que as empresas que investiram em inovação tecnológica durante este período de pandemia, por exemplo, rentabilizaram o seu negócio 5 vezes mais do que aquelas que não o fizeram. Portanto, é de facto um impacto e uma consequência muito significativa. A inovação é de facto vital para o tema da competitividade e da viabilidade dos negócios. Agora, falando concretamente dos dados de Portugal e em particular do setor público, em 2013 Portugal ocupava o 3º lugar neste ranking, portanto muito à frente, tendo apenas na altura a Malta e a Estónia, creio eu, à nossa frente. Fomos muito pioneiros em alguns serviços, nomeadamente o tema da contratação pública por via eletrónica e outras temáticas, e já na altura um relatório do ACEP dizia que mais de 90% da administração pública já estava online, com uma presença que deixava de ser meramente informativa e passava também a ser transacional. Portanto, isto foi um caminho que temos realmente feito. Hoje, apesar de termos vindo a baixar nesse ranking, acho que não nos podemos envergonhar, digamos assim, do nosso estadio. Isto não significa, mais uma vez, que não tenhamos uma larga jornada pela frente e que não tenhamos aqui um espectro de melhoria bastante significativo. Também, neste último ano, de acordo com estes últimos resultados do DESI, que foram publicados agora recentemente, baixámos mais uma pontuação e, portanto, neste momento estamos em 14º lugar nesta categoria, relativamente à digitalização do setor público. E, na verdade, muitas vezes, hoje em dia, ouve-se muito o chavão do every business is a digital business, não é? E, na verdade, no serviço público, nós acreditamos que todos os serviços públicos deveriam estar disponíveis de forma digital. Acreditamos também que neste momento, com este contexto do PRR, isto já está pensado e é um dos temas que se pretende que seja endereçado, começando com os célebres 25 serviços da administração pública que hão de ser digitalizados, e o que nós temos que ver é que as pessoas têm que ter um acesso a um serviço onde consigam efetivamente, de uma forma desburocratizada e de uma forma simples e que entendam, já agora só puxando aqui à temática do tal painel onde participei com a Joana a semana passada, falava-se muito do tema da tradução e da forma como se endereçavam os cidadãos e as empresas, que muitas vezes não é perceptível, e isto tanto para as tais PMEs que falávamos aqui, não é? Que é a maior parte do nosso tecido empresarial, e depois como é que o Estado comunica e como é que faz passar a sua mensagem. E essa é também uma frente onde temos que trabalhar, portanto, não só no tema do digital, do acesso ao digital, da capacitação e da possibilidade das pessoas de uma forma simples acederem à informação e ao serviço que pretendem, mas também neste acesso que seja compreensível por todos e uma linguagem acessível por todos e não tecnicista, que depois ninguém consegue compreender efetivamente como é que tem acesso aos apoios, aos incentivos, ou como é que presta um determinado serviço. E como já estamos aqui alongados no tempo e sei que o Henrique quer fazer aqui mais uma ronda e senão isto não é possível, queria só terminar dizendo que de facto estamos aqui a falar muito do digital e da inovação, mas de mão dada com a digitalização, eu acho que neste momento não podemos deixar de falar da capacitação, como já falámos aqui, mas também do tema da sustentabilidade. E, portanto, estes são, neste momento, 3 pilares fundamentais para o sucesso global da economia e da economia em Portugal em particular. Sim, obrigado. De facto, gostava de vos ouvir outra vez a todos.
e gostava de lançar assim, alguns pontos. Há aqui uma questão de copo meio cheio e copo meio vazio, isso já se percebeu, não vale a pena voltar muito. Mas a ideia é como é que Portugal faz a transição digital, o que é que se faz? E eu, sinceramente, nós fomos considerados há muitos anos já easy learners, éramos, como disse a Sofia, éramos um exemplo aí para o mundo da maneira como avançávamos, depois parámos um bocadinho, também não se pode ter tudo. O 5G foi uma vergonha, desculpem, eu sou bastante direto e não tenho medo das palavras, foi uma vergonha, nós em matéria de 5G estamos completamente ultrapassados, ou pode ser que ainda recuperemos. Agora, eu ouço falar muito, nomeadamente no discurso público, de sim, capacidade, tudo isso é verdade, eu não discordo de nada, mas parece-me demasiado taylorismo, ou seja, muito pouca gente a pensar por todos e muito pouco apelo a que as próprias pessoas façam. Ou seja, eu acho que essa questão mantém-se, ou seja, vejo pouca colaboração. Eu, por exemplo, não vi aqui ninguém dizer assim, bem, baixam os impostos neste aspecto, que é para as pessoas terem mais dinheiro para investir. Não, fazemos mais uma comissão e mais isto. E mais... Eu não acho mal, eu não me levei a mal, mas eu talvez tenha uma costela um bocadinho liberal demais, mas pode ser o que quiserem. Mas a ideia essencial é quais são os pontos essenciais para Portugal fazer a transição digital, que é, aliás, essencial para a transição climática, porque elas são as duas completamente ligadas. E se nós não fizermos uma, não fazemos a outra. Já sei, porque vale a pena fazer anúncios de dizer que o carvão acabou, quando a gente tem que continuar a importar carvão. Quer dizer, isto é para dar um exemplo do que não vale a pena a gente dizer, não, nós somos muito bons, estamos a Farfect, ou não sei como é que aquilo se diz, dos CNRs, mas quer dizer, é um unicórnio, ou temos 5 ou 6, e não temos mais. Eu, desde o tempo do professor Veiga Simão, quando ele era ministro, não quando ele era ministro da Educação do anterior regime, mas ministro da Indústria, ou de que era, já não sei, da Indústria, deste regime já, que ele dizia que Portugal devia ser a Califórnia da Europa, que isto tem 40 anos esta conversa. E porquê é que a gente não o faz? Eu acho que esse é o problema essencial. Manel, não sei se consegues, se não se conseguires responder, não te leva mal. Eu gostei de todas as intervenções, designadamente também do Henrique Monteiro agora, que deu um contributo interessante, mas acho que se foram tocando em vários pontos importantes. Agora deixem-me que eu diga o seguinte, eu acho que nós temos aqui um equívoco, que é o seguinte, nós estamos a comparar com a Europa, quando o mundo todo mudou. E a própria Europa, neste momento, em termos globais, encontra-se numa situação relativamente menos favorável. Portanto, nós temos a emergência extraordinária da China como uma superpotência tecnológica. Os Estados Unidos têm empresas que dominam, em termos de valor de capitalização em bolsa, também o mundo do investimento em alta tecnologia, e foram extraordinariamente bem-sucedidas essas empresas nas primeiras 2 décadas do século XXI, a Amazon, por aí adiante. E, portanto, o nosso referencial não pode ser meramente a Europa. Eu acho que isto que é um equívoco, o mundo mudou e nós temos que perceber que o mundo mudou. Nós aqui em Portugal temos uma atitude relativamente complacente, isto concorre com o que o Henrique estava a dizer. Nós vivemos numa situação de algum autocontentamento, porque, de facto, o país progrediu e temos uma situação de estabilidade social, de grande segurança, mas, e isto foi também mencionado por algumas das pessoas que falaram aqui neste painel, temos neste momento um problema demográfico, claramente. Temos aquele problema também que eu identifiquei logo no início e que também algumas das colegas do painel referiram, que é o problema da dificuldade de retenção, no fundo, de competências e a necessidade também de termos aqui uma política de imigração qualificada, organizada. Nós temos uma situação demográfica que não é brilhante, aliás a Joana também referiu isso, e temos, como a Wanda também referiu, necessidade de atrair talento. Claramente temos que nos organizar neste sentido. Mas acho que primordialmente há aqui uma questão também de natureza cultural que tem a ver com a atitude das pessoas
e com esta complacência instalada. Acho que é necessário termos uma ambição muito maior do que aquela que temos. E isto parte naturalmente das políticas públicas, mas parte também da sociedade civil, parte também do mundo empresarial. Eu acho que existe falta de ambição. E claramente que tem que haver aqui uma mudança também, e isto faz parte da solução do problema da retenção que eu referi há pouco, de abandonarmos um modelo de baixos salários. Isto é uma situação miserabilista. E obviamente que para mudarmos este modelo temos que aumentar extraordinariamente a produtividade. E para aumentar essa produtividade temos que nos posicionar de outra forma nas cadeias de valor. E, por exemplo, uma temática que em Portugal continua a ser super maltratada, que necessita de ser devidamente agarrada pelos agentes privados e pelo poder público, é a temática da propriedade intelectual. Nós, sobre esta matéria em Portugal, em termos institucionais, vivemos numa situação de desmazelo institucional, em que a propriedade intelectual estava na alçada do Ministério da Economia já há uma dúzia de anos, há 15 anos, mudou para o Ministério da Justiça. Quando isto é uma questão de competitividade, de inovação, de empresas. Claramente que temos aqui muitas dimensões que são necessárias de ser abordadas, trabalhadas e mudarmos a nossa atitude. Governo, sociedade civil, sistema económico, empresas, temos que ter maior ambição. Muito bem, Manuel, muito obrigado. E tentei ser sintético. E foste. Na propriedade intelectual eu podia falar quase 45 minutos sobre esse problema, mas passo a palavra à Wanda de Jesus. Eu não sei se é de... É Wanda de Jesus. É de Jesus, mas vive bem com o seio de... Não, mas é que eu sempre aprendi Wanda de Jesus, eu estava a olhar para ali e dizia só Wanda de Jesus, eu sempre estou a inventar um de... Que além de poder querer responder a várias coisas que foram ditas, também quero falar da Digital Innovation Hubs e das zonas livres tecnológicas, certo? Exato, e é porque eu e a Joana fizemos uma 5 minutes. Não, porque dar uma nota que eu e a Joana temos uma surpresa. Nós combinámos, não é, Joana? Nós estamos a organizar algo para a semana, então ficam todos convidados. Isto foi um presente aqui, agora em direto. Mas eu vou explicar. A primeira nota, só comentar intervenções anteriores. Uma nota também para a Sofia, e sim, no que diz respeito a outra coisa que nos agradou bastante, e como disse a Joana, eu vou tentar, o Manuel Miragodinho. Como disse a Joana e o Manuel Miragodinho, em termos de indicadores, isto tem muito que se lhe diga. E quem anda nisto há uns anos sabe como é que isto se movimenta na Europa à sua Constituição. Mas, no que diz respeito ao DES e ao Índice da Sociedade Digital, apareceu um novo indicador, que foi o indicador da transição gêmea, digital e verde, que reflete a adoção das tecnologias digitais com impacto na sustentabilidade. E imaginem em que lugar é que a gente ficou. Agora fazer aqui um compasso. Primeiro! Pronto, vamos ver enquanto os outros nos apanham distraídos. Portanto, mas isto só para dar também mais uma boa notícia e também não ficarmos mal posicionados no AI, mas, como diz o Henrique, estamos com quantos? São 40, 48, isto não vai para as notícias. Claro que não vamos esconder que, no caso do 5G, se nós tivéssemos à data que se foi fechado, não é? A análise para qualificação, se tivéssemos fechado o leilão e a atribuição do espectro, que neste momento as empresas já dizem que têm, dizer-vos que nós subiríamos quantos lugares? Quem quer adivinhar? Portanto, nós ficámos em 16º. Se tivéssemos feito e conseguindo aquilo que os operadores estão agora a dizer, que é taxas já de cobertura de 50% a 60%, subiríamos 5 lugares. Ou seja, o que é só um lugar num ranking, não é? Que é muito importante em termos de atração de investimento. De qualquer forma, o que é que eu acho que é a parte positiva disto, do nosso atraso, que foi momentâneo, é que os operadores, felizmente, não ficaram parados, e o que significa é que agora, com o espectro atribuído, nós iremos muito rapidamente para o mercado. E, portanto, isso, mais uma vez, espero eu que entrem em track muito rapidamente. Indo agora respondendo à pergunta do Henrique, como é que fazemos a transformação? E depois de ter falado tanto em capacitação, pegando aqui um pouco na área das empresas, dizer-vos que temos esta feliz coincidência de eu estar a trabalhar com a Joana, com o IAPMEI e com a DGAI,
porque de facto há aqui um trabalho muito grande em termos colaborativos para que estas coisas aconteçam, que tem a ver com a criação de Digital Innovation Hubs. Foi um conceito que veio da Comissão Europeia e da Europa e que nós quisemos adotar em Portugal. Nós em Portugal fomos muito mais ambiciosos, não quisemos escolher apenas um setor e vão ser anunciados para a semana os 17 Digital Innovation Hubs de Portugal, que têm como objetivo, nas 3 áreas tecnológicas prioritárias, estamos a falar de cibersegurança, inteligência artificial e computação de alto desempenho, apoiar os vários setores de atividades, a mobilidade, o têxtil, a saúde, a agroalimentar, a economia do mar, a aeroespacial, portanto são 17 setores, e permitir criar polos que permitem experimentar, inovar, testar, formar, apoiar o financiamento de PMEs, e a grande ideia, elas possam testar antes de investir, e portanto serão anunciados para a semana, junto, e depois eu faço a ponte para a Joana para não queimar o meu tempo, com as zonas livres tecnológicas, que podemos nos perguntar o que serão, e que a Joana, eu acho que Joana, eu deixa para a tua próxima intervenção, e portanto faremos este anúncio, quer das zonas livres tecnológicas, quer dos polos de inovação digital, que serão, achamos nós, fortes aceleradores daquilo que é a transição da inovação e da transição digital para as pequenas e médias empresas. Muito bem, muito obrigado, Wanda. Passo, portanto, para a Joana, que parece que ia continuar o discurso da Wanda, mas só se quiser, não é obrigado. Pelo contrário. Bom, eu primeiro queria dizer ao Henrique que ele está cheio de sorte, porque a última vez que eu e a Sofia participámos no painel, despedimos basicamente o moderador. Ainda não conseguimos fazer isto consigo, Henrique, portanto estás cheio de sorte. E porque a conversa também fugiu um bocadinho do tema. De facto, nós temos para a semana, eu não estava preparada, Wanda, próxima vez que quiseres fazer uma surpresa comigo, avisa-me. Mas gosto de... Próxima vez que fizeres uma surpresa, não faças surpresa nenhuma. Pronto. Não, eu gosto de surpresas. Quem é que não gosta Okay. de surpresas? Eu gosto de surpresas. E temos de facto para a semana o lançamento das zonas livres tecnológicas associadas aos Digital Innovation Hubs, e que poderão ser um instrumento muito importante, do meu ponto de vista, para acelerar a adoção de inovação pelo mercado através de criação de espaços, quer físicos, quer virtuais, para experimentação de tecnologia. E muito importantes, sobretudo por podermos ultrapassar para a forma experimental constrangimentos regulatórios que por vezes impedem os testes destas tecnologias com utilizadores. E portanto isso vai ser um marco, não é, neste nosso trabalho conjunto, e estão todos convidados. Posso mesmo convidar? É assim, Ana? Estás-me a dizer para eu convidar? Joana, sim, nós mandamos para o Pedro o link online, mandamos sim, convidam os alunos. Pedro, portanto fica aqui já o desafio, depois digam-me, está bem, avisem-me para eu mandar o link. E eu gostava, vou demorar 1 minuto para seguir, porque eu acho que o Manel deixou-nos aqui algumas reflexões muito interessantes, que vão um bocadinho para além do nosso debate. Nós de facto não conseguimos resolver todos os problemas, infelizmente, mas como ele deu esta dica, e eu gosto desta ideia que nós somos pouco ambiciosos, porque eu também partilho um bocadinho dela, mas eu acho que há uma área que não está aqui, portanto posso falar à vontade, com a qual nós acabamos por refletir pouco, no meu entender, como sociedade, e com a qual somos pouco exigentes, e que pode contribuir para esta alteração de cultura, que é a área da educação. Portanto, no meu entender, isto começa a partir do momento em que os meninos entram na escola com 3 anos, e nós muito facilmente olhamos para o ensino superior, não é? Mas na verdade, no meu entender, temos que começar também a olhar para a educação como um todo, e pensar que esta transformação de cultura se faz a partir das primeiras idades. E quando nós olhamos um bocadinho para aquilo que é o nosso sistema educativo e para outros exemplos do mundo, não é? Os melhores, vemos que temos muito para fazer, para refletir sobre isso. Queremos uma sociedade mais ambiciosa, mais inovadora no futuro. Obrigado, Joana. Eu só ia perguntar à Sofia uma coisa concreta. O facto do nosso tecido empresarial ser para aí 93% pequenas e médias empresas, ou seja, empresas que têm menos de 10 trabalhadores ou
menos ainda, não concorre para dificultar qualquer transição digital. Ou seja, não é uma barreira, um obstáculo. Não vejo isso como uma barreira, Henrique. Vejo obviamente, como algo que nos obriga a endereçar essa realidade de uma forma diferente. E, portanto, acho que se nós formos endereçar, como se calhar temos de endereçar tipicamente no passado, que é ir quase uma a uma, tentar dar uma pequena ajuda para eles fazerem qualquer coisa, acho que não vamos chegar a lado nenhum. E, portanto, acho que aí o que temos que fazer, e pegando no mote do sermos pouco ambiciosos, e de sermos já agora um pouco avesso ao risco, e já agora de haver um bocadinho aqui esta cultura do medo de escrutínio, de fazermos coisas realmente inovadoras e transformacionais, acho que o que precisamos é de ter algo em escala e de endereçar esta temática de uma forma diferente, de uma forma one-to-many, e de criar condições para que, de uma forma simples, essas entidades, essas PMEs, possam aceder a todas estas coisas que andamos aqui a falar, da cloud, do 5G, do AI, da automação, etc., de uma forma simples, sem terem que mobilizar as suas 4 ou 5 pessoas, que são os seus empregados, e que estão focados, obviamente, no seu dia-a-dia, a aprenderem todas estas outras coisas, porque isso não vai ser possível. E, portanto, ou conseguimos criar condições para eles rapidamente acederem a este novo mundo e poderem transformar as suas empresas neste novo mundo e aceder ao tal mercado global, que no fundo não têm que estar limitados àquilo que são as nossas fronteiras no dia de hoje. Falámos aí dos unicórnios e foi um pouco isso que eles fizeram, não é? Independentemente depois de sermos ou não capazes de os manter cá ou não manter cá, a verdade é que temos empresas que começaram muito pequeninas e muito rapidamente conseguiram chegar a uma valorização de mais de 1.000 milhões, não é? Portanto, há de facto essa capacidade. Agora, nós não queremos que sejam 5 ou 6, nós queremos que sejam muitas mais das nossas PMEs a conseguir chegar a esse crescimento e ter acesso a estas coisas. E, portanto, eu acho que tem tudo a ver com a forma como nós endereçamos esta realidade. A Sofia respondeu exatamente como uma consultora. Isto não é um obstáculo, mas na verdade é um obstáculo. Vamos lá ver. Não, é uma oportunidade. Eu vejo a coisa sempre como uma oportunidade, claro, não é? Claro. Devemos sempre ver tudo como uma oportunidade. Eu acho que, enfim, a gente ficava aqui ao Wanda, e Manel, e Joana, e Sofia, e Pedro, e Clara, professora doutora Clara Raposo, para chamar alguém pelos títulos todos, nós ficámos aqui a noite toda a discutir isto, porque isto é muito, simultaneamente é muito estimulante e depois envolve muitas coisas, como disse há pouco a Joana, envolve educação. Claro que envolve educação, não é? É óbvio. Nem sei como é que ninguém falou disso antes. Escola digital, sim, está bem. Envolve. Mas envolve muito mais coisas. Por exemplo, envolve a política de falências, que em Portugal é uma coisa extraordinariamente estranha. Quer dizer, e que não tem nada a ver com a transição digital, mas a verdade é que se calhar, se a gente nunca deixar falir aquilo que não quer transitar para lado nenhum, nunca conseguimos desenvolver aqueles que querem transitar. E depois isso tem a ver com os unicórnios, tem a ver com os impostos, isto tem a ver com tudo, não é? E a gente não pode estar aqui a discutir tudo. Não sei se já perceberam, isto é um discurso do tipo que vai encerrar a sessão. Henrique, deixa-me só dizer só uma coisa mesmo, muito curtinha. A Wanda é militante, além de ser... Não, só muito curtinha, porque a Sofia lançou-me um desafio. A Sofia não aguentou. A Sofia deixou subliminarmente um desafio, que a gente também está a trabalhar conjuntos, que é só dar a nota de que o desafio não é mesmo fácil. E nós temos no plano de recuperação e resiliência, que também não falámos, mas que também é relevante, tema do apoio às pequenas e médias empresas, que é o mais importante. E nós estamos a trabalhar, a tentar montar a melhor forma do dinheiro chegar mais rápido às empresas, da forma mais eficaz e, como diz a Sofia, em grande escala e que as possa efetivamente ajudar. E juntar os atores, porque nós temos medidas para o comércio, temos medidas para as outras indústrias, de maneira a criar um catálogo de serviços que as empresas possam chegar e executar automaticamente aquilo que têm lá de forma simplificada. E com vigilância, que é para não comprarem Ferraris. Exatamente, ou seja, para sabermos o que é que elas estão a comprar. Exatamente. E, portanto, só dar essa nota e estamos a trabalhar com o mercado nesse sentido. Deus a ouça. Henrique.
Ou se não Temos for que Deus, terminar. Pedro, eu peço-lhe que termine, porque você é o dono da loja aqui. Quem vai terminar é a Clara, que é a dona da casa, neste momento. Mas só deixar aqui um agradecimento especial a todos, porque realmente é um orgulho ser ISEG. Atenção, eu sou e serei sempre desta casa. Sou e serei sempre desta casa. Mas é um orgulho ver aqui pessoas ISEG e a alumni da Universidade de Lisboa a discutir o futuro do país com base na tecnologia e na inovação. Este é o espírito ISEG. De facto, um espírito inovador, traz para cima da mesa este tipo de temas e tenho que agradecer a todos a vossa presença, porque é o vosso tempo que permite enriquecer esta comunidade e este debate de ideias. E agora sim, agora a Clara, porque tivemos aqui uma hora bastante preenchida, mas fazemos questão de terminar a hora, portanto temos aqui um ligeiro desvio, mas temos que ouvir a Clara, porque a Clara é o espírito também da inovação desta casa. Clara, mensagens para terminar. É o espírito e o corpo da inovação. Ora bem, então eu vou concluir, não vou roubar muito tempo porque já estamos adiantados na hora, vou começar apenas por pedir desculpa por ter chegado um bocadinho atrasada, mas tive um outro compromisso antes que também não podia ter. Perdi parte da intervenção do Manel Miragodinho, mas que recuperarei, verei certamente. E queria naturalmente, em primeiro lugar, agradecer aos participantes neste debate interessante, na verdade. Tudo aquilo que eu ouvi me pareceu relevante e muito complementar na forma como foram generosos uns com os outros na apresentação dos vários temas. Portanto, queria agradecer, para além ao Manel Miragodinho, naturalmente, às mini-alumni, à Sofia e à Wanda, adorei essa expressão, vou passar a utilizar aqui no contexto, e à Joana, que é mais do que mini-alumni, é aqui também, enfim, também faz parte do espírito do ISEG. E queria naturalmente também agradecer ao Henrique Monteiro a moderação e também a opinião que aqui partilhou connosco sobre vários dos assuntos. Não sei se é de ter ali atrás, eu não sei se consigo ver bem ali na estante, mas aquilo parece-me um Novo Testamento, será? O que é aquilo? Não é? Eu vejo só, eu vejo votamen. É o novo. Mas achei, deve estar, vem também já também do além. Novo Testamento para crentes e não crentes, mas podia ter olhado para ali que tem um diploma da Universidade de Lisboa, olha ali. Eu sei que não, ele também, e que é alumni e faz parte do nosso grupo. Sou alumni do ISEG. Alumni honorários do ISEG, atenção. Honorários, alumnis, vulgares liberais. Absolutamente. E claro, agradecer a iniciativa da Alumni Económicas que nos tem trazido aqui um conjunto de debates muito interessantes, agradecer ao Pedro Janeiro e ao Horácio Negrão e a todos os colegas da direção e não só, que vão colaborando nestas iniciativas. A próxima vez que nos encontrarmos, espero que venha a ser algo presencial, embora estes números também nos comprometam um pouco. Por vezes não temos tanta gente a assistir no momento, mas depois estes webinars gravados temos utilizado para muitas outras situações e acabam por ter muitas visualizações e temas como o de hoje são naturalmente relevantes. Não vou acrescentar assim muito sobre este assunto, a não ser que da parte das universidades, não é? E no caso particular do ISEG, há muita vontade de darmos um contributo relevante nestas áreas e as nossas mini-alumnis do e-business e tal, já dá tanto tempo, no fundo também são sinal disso, de que às vezes as escolas que muitas vezes têm a marca do tradicional e do ser muito antigo e tal, até são das primeiras a darem passos significativos nessas áreas. E também temos muitas novidades e vontade de fazer coisas interessantes nesta matéria, em particular até viradas para PMEs. Portanto, Wanda, não caiu em saco roto aquelas reuniões que nós tivemos e estamos a tentar montar aí uma forma de mais rapidamente montarmos uma metodologia que ajude a PMEs a atravessarem estes processos de olharem para os seus negócios de outra forma e se qualificarem e capacitarem as pessoas que de facto necessitarem de o fazer. E vamos embora com este otimismo que me caracteriza no que diz respeito ao país, Portugal, grande nação, aí vamos nós, até já o Sporting se qualifica para certas coisas, portanto... Isso, Clara, agora é que foi. É que eu toquei, agora que eu toquei na tecla certa. Agora é que foi a tecla, pá, isso. Nem me diz nada. Eu sou sócio há 75 até estas coisas acontecem. Há 65 anos sou sócio, portanto, quer dizer, uma pessoa destas é uma pessoa cheia de esperança. É verdade. Ficou bloqueado. Houve aqui uma perturbação qualquer. O meu computador não está habituado a eu dizer aquela palavra. Sporting. O computador não reagiu bem. Mas agradeço muito a participação de todos e
Ok, muito obrigado. Boa noite. Agradecemos muito. Até breve. Wanda, Sofia, a Joana, Manuel, muito obrigado. Clara e Henrique, também a ti pela excelente moderação. Boa noite. Vimos-nos em breve, vimos em 2021, 2022. Boas festas a todos. É o último webinar da Alumni este ano. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Beijinho, Boa noite. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite e obrigado. Obrigada. Eu disse boa noite e obrigado lá. Fogo. Ainda mais, estava a dizer aqui.